Saiu uma matéria, adivinha de quem? Do jornalista, que foi divulgada agora pelo jornalista André Schauder, uma investigação feita pelo Estadão, tá? Usar matérias do Estadão como base, uma matéria e uma coluna, porque tem tudo a ver com a direita brasileira e com o momento que a gente vive, né? Bem, a Polícia Federal cita Gustavo com 2 T's Lima em investigação que apura lavagem de dinheiro do PCC. Empresa do cantor sertanejo é mencionada em rede de transações financeiras suspeitas. No relatório policial aparece também o pastor Valdomiro Santiago e o bicheiro Adilcinho. Eu realmente não sei quem é o bicheiro. O Adilcinho deve ser uma figura muito importante do carnaval carioca, mas o mais importante que a gente tem pra colocar aqui é que o nosso querido, nosso adorável Gustavo Lima, vulgo embaixador, tá? Ele aparentemente, e não é a primeira vez que a gente ouve falar disso, ele está circundado de amiguinhos, vamos dizer, deste grupo, dessa facção, o PCC. E antes, né, que venham os fãs do Oruan aqui falam, o Renan denunciando, isso aqui é uma perseguição ao trap, ao hip hop. Estamos aqui, nós, falando de um sertanejo de direita. O Oruan, um trapper, não diria de esquerda, né, mas que a esquerda passa pano. E agora, o sertanejo da direita, com estranhas relações. No que eu digo o seguinte, cara, se tiver relação e se tiver trabalho dos caras, cana pra esse vagabundo. Eu já não gosto dele, já não sou fã, tá? Se tiver cana pra ele, tá? E veja só, o Riso botou aqui na tela, né? Lava Jato do PCC expõe complexa rede de transações financeiras do crime organizado. Novas provas da Operação Mafiose desnudam movimentações com claros indícios de lavagem de dinheiro. Negócios feitos por um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, um patrono do Salgueiro e pelo cantor sertanejo Gustavo Lima, passaram pelo sistema operado pelos criminosos. Defesa de acusado de ser concierge do PCC diz que ele é inocente. A do cantor afirma que transação que o liga à investigação é referente à compra de aeronave. Os demais não se manifestaram. Ponto seguinte, não é a primeira vez que ele é citado andando com essa turma, o caso Gustavo Lima. Não é a primeira vez também que a gente ouve, vamos dizer, essa turma goiana querendo ser candidata a presidente, não me refiro ao Caiado, me refiro, no caso, ao Pablo Marçal, tendo esse tipo de vinculação com essa facção criminosa, tá? E parece que tem um padrão, existem pessoas que movimentam dinheiro de maneira estranha, cursos, shows, tipo de movimentação, não estou falando que eles o fazem, tá? Mas é o tipo de movimentação perfeita pra você fazer uma lavagem de dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Uma entidade como o PCC adora lavagem, precisa de lavagem de dinheiro. Aí tem outros caras que tem essas operações que, assim, rodam bem, combinam. Não tô falando que eles fizeram, tá? E aí eles estão sendo investigados e aí um ou outro ponto aqui, ó, é encontrado. O Rodrigo Manga, que é um populista de quinta, ele era um cara do Valdomiro, um vendedor de carro, pastor do Valdomiro, candidato, e hoje faz as gracinhas na internet e a galera acha que tá tudo voando, né? Sim, amigos, existem histórias que vinculam de alguma maneira certo político popular em redes sociais, sendo prefeito de uma cidade do interior, a uma turma aí. Sim, existe. Quem tá na política sabe, mas aí não é comigo, tá? Não tô falando de ninguém específico, aí não é comigo. Mas é importante só lembrar isso, porque já as pessoas sempre estão aí prontas pra se apaixonar, né? O brasileiro se apaixona muito fácil, tá lá se apaixonando por mais um e já tem um tombo e vai ficar chorando, ninguém presta, né? E eu olho, né, assim, gente, Gustavo Lima, eu já expliquei as afiliações político-partidárias do Gustavo Lima, dado que ele é um sujeito que vive de shows em prefeituras ao redor do Brasil, portanto ele precisa de uma teia de relações políticas envolvendo prefeitos, né, vocês precisam entender a natureza do trabalho desses caras, é diferente do Oruan, acho até, vamos dizer, dado que a música dele não é sobre, vamos dizer, elogio ao tráfico, que ele é um problema menor que o Oruan, mas que ele não seja, vamos dizer, descolado do modus operandi da sua ação comercial, artístico, e agora política, tá? Vamos lembrar que ele também estava estranhamente numa viagem de barco no Mediterrâneo, isso precisa ser colocado ali, com um cara que estava encrencado com uma coisa de bet, ele estava com o ministro supremo, né? Gustavo Lima, barco, STF, é só procurar ali, né? São essas coisas estranhas que vão envolvendo essas lideranças nossas, né? Que a gente fica, ó, veja só essa notícia. Ministro do STF Caiado, a festa com poderosos em arte de Gustavo Lima. Cássio Nunes, o governador de Goiás, foram à festa do aniversário do cantor sertanejo na Grécia. Então o que eu quero dizer, galera, vocês percebem, né, como é tosco o conjunto de projetos de poder da direita, né? Vocês precisam entender tudo. Toda a direita tem projeto de poder e os únicos que são atacados por ter um projeto de poder são justamente os que assumem que precisam de um projeto de poder para levar à frente suas ideias, né? Então você pega hoje o projeto de poder União Brasil, Caiado, Gustavo Lima. É um projeto de poder específico de um grupo do Centrão que tem esse conjunto de relações e essa qualidade, tá? Outro é o do Pablo Marçal.
vinculado ao PRTB, ligações muito estranhas dele, PRTB com aquela facção que eu tava citando, né? Bolsonarismo, uma das coisas mais toscas que tem, saiu até uma matéria do Estadão, Riz, não sei se você tem aí, né? Um artigo de opinião do Fabiano Lana. A direita está organizada, enraizada e pronta para o combate contra o PT. Aí a foto consiste do Nicolas, Freedom Fighter, o Pablo Marçal e o Gustavo Lima. E aí você olha, né, pra essa foto, né, todos em algum grau, o Nicolas talvez não, né, mas os outros dois com certeza devidamente harmonizados, trembolonizados, com seus dentes de porcelana, talvez o Nicolas com dente de porcelana, né, vendendo pro público um bom mocismo cristão de um lado, do outro a prosperidade, do outro a putaria com sinais de romantismo e arrependimento, todos com amarrações muito fortes com o centrão e enganando esse eleitor antipetista com um discurso fácil que esse cara quer ouvir, né? E, cara, a gente olha isso e fala, porra, mas a direita é uma bosta, né? E a direita brasileira não vai a lugar nenhum sendo uma bosta. E é verdade, a direita brasileira é uma bosta. Eu já fiz comparações entre a direita bolsonarista e o trumpismo, né? Por mais que eu ache muito estranho esse atual governo Trump, por mais que eu acho que as escolhas que vêm sendo tomadas pelo governo Trump não sejam exatamente prudentes, né? Mas pode ser que eles estejam 10 passos à nossa frente. Talvez o que a gente veja aí é uma verdadeira revolução sendo tocada pela galera do Musk, do Peter Thiel, uma verdadeira, vamos dizer, mudança de rota que eles estejam fazendo. Eu me refiro a essa política internacional nova, a essa postura dos Estados Unidos nova, me refiro a todo esse lance tecno-otimista dessa galera do Vale do Silício, me refiro ao DOGE, né, essa reforma interna da política, do sistema, do Estado americano, que vai fazer algo que a gente sabe que vai chegar aqui um dia, que é basicamente boa parte dos servidores públicos serem substituídos por inteligência artificial, porque sim, a alocação de recursos, o tocar da burocracia cada vez mais vai ser automatizado, você vai precisar menos de funcionários e burocratas, isso vai ser uma boa notícia um dia pro Brasil. Mas há uma ideia lá. A direita brasileira aqui não tem ideia nenhuma. A direita brasileira é um fim em si mesmo, é um jogo de popularidade em ficar, vamos dizer, conduzindo o eleitor para, vamos dizer, seus sentimentos mais aparentes, né? Tô falando isso porque as pessoas sempre falam, a direita é defensora do senso comum, né? Então basta ter o senso comum e você ganha. E a direita, ela fica o tempo todo tentando defender o senso comum. E o senso comum se expressa através do algoritmo, porque se há um senso comum, quando você defende o senso comum, ou quando você age de acordo com o senso comum, enfrentando o senso incomum das esquerdas, você, né, é um defensor desse homem comum. Então, tem um problema aí, que por mais que você fique popular, você fica limitado às impressões do senso comum, porque o senso comum, ele é um senso comum, ele não é um senso extraordinário, tá? Por mais que você fique no senso comum, vamos dizer, com o pé no chão, né? O senso comum permite que você fique com o pé no chão, porque no fundo ele é um conjunto de impressões validadas pelo tempo que te dão segurança sobre as coisas. Você não vai inovar com o senso comum. E na prática, como você no fundo quer usar o senso comum pra ficar tendo views e likes e votos, você não consegue abordar os problemas para além do senso comum. A direita não consegue, então a direita não tem projeto pro Brasil. Então quando eu olho aquela imagem, quando eu vejo assim que estamos discutindo seriamente Gustavo Lima como candidato a presidente do Brasil, eu falo, pô, isso aqui já não deu, isso aqui não vai a lugar nenhum. E no que eu vou contrastar? Eu preciso contrastar isso ao discurso do Zé Dirceu num evento que teve. Porque o discurso do Zé Dirceu, gostemos ou não, ele é um adversário político figadal, ele é o nosso grande inimigo, o nosso grande inimigo político, ele é o grande cérebro do lado de lá. Eu tô falando aí de um inimigo inteligente que tem, enfim, que governa ainda o Brasil, né? Vamos lembrar que esses caras governam o Brasil há muito tempo e que lida com os problemas do seu campo político de maneira profunda e inteligente. E vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. Porque, né, de um lado a gente tem Gustavo Lima e Pablo Marçal, do outro Zé Dirceu. Vocês sabem quem ganha uma briga dessas. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje, por causa do golpe 16 e da Lava Jato, e da prisão, do processo sumário, ilegal e político que levou o Lula à prisão. Então, nós temos uma história de luta. Nós temos uma história de luta. Veja, há um outro discurso que ele fala de união da esquerda, queria que você procurasse aí. Eu primeiro queria responder ele, parabenizando a todos vocês aqui que apoiam o MBL, porque o que o Dirceu tá falando é o seguinte: a parte que nos coube, que foi tocar o impeachment da Dilma, e nós fomos a grande liderança política e aglutinadora no processo do impeachment, sim, porque nós não apenas convocamos as manifestações, nós participamos do processo de convencimento em Brasília, e temos um papel central nisso. Nós impusemos uma vitória real sobre o PT, que ele mesmo reconhece. E a outra vitória foi tocada pelo Sérgio Moro, foi a Lava Jato. Então houve duas vitórias que brecaram um projeto de poder maligno do PT. E não foi o Bolsonaro, pelo contrário, o Bolsonaro foi a oportunidade que permitiu o retorno desses caras ao poder. Então fico feliz do Zé Dirceu estar
vamos dizer que, reconhecendo, né, quem os derrotou, tá? Eu fico muito feliz. E aí eu quero ouvir agora, vamos ouvir mais um pouco do Zé Dirceu, porque assim, vamos ouvir principalmente falando sobre o jogo político, sobre esquerda, direita. Vamos lá. E sustenta o Estado do Bem-Estar Social. E mais do que isso, conseguiu um crescimento econômico da renda e do emprego e conseguiu manter o Brasil em democracia. Nada mais importante que derrotar o bolsonarismo e começar de novo o processo democrático. Mas nós sabemos que o Brasil precisa de reformas. Mas quando nós falamos que o Brasil precisa de reforma, nós precisamos de uma maioria parlamentar. Então, talvez a tarefa tão ou mais importante de governar é os nossos partidos começarem a buscar unidade entre eles. Não é apenas a federação entre o PT, o PCdoB e o PV, não. Nós precisamos do PSOL e da Rede, nós precisamos do PDT e do PSB, nós precisamos estar todos juntos. E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia, a soberania do Estado Nacional, mesmo nos partidos de direita. Do governo... Quando ele chama de partido de direita, só pra vocês entenderem, ele tá falando dos partidos do centrão, tá? O que ele tá propondo é uma estratégia integrada entre os partidos do campo progressista para as eleições de 2026. O Dirceu, olha só, vamos analisar a cabeça da esquerda. O Dirceu sabe que a situação do Lula para 2026 não está fácil. E o Dirceu sabe que fazer o sucessor não está fácil. Eu já venho falando aqui que eventualmente a esquerda pode fazer uma aposta num nome do centrão aliado a eles com o endosso do Lula, que teria uma rejeição bem mais baixa e que possa participar das eleições de 26 e surpreender o candidato à direita, que teria que levar ali em algum grau a rejeição do Bolsonaro, tá? Eu vou dar um estudo de caso. Eduardo Paes seria um candidato a presidente da República perigosíssimo se contasse com o endosso do Lula. E ele não descarta isso e faz parte de uma das estratégias sendo traçadas pelo Kassab. O Kassab é o ponto X dessa aliança toda que o Dirceu tá falando. Porque o Kassab é um cara do centrão capaz de andar tanto com a esquerda quanto com a direita. Não importa o projeto que tenha, o Kassab estará no governo. O Kassab tá no governo do Tarcísio e ele tá no governo federal. Ao mesmo tempo, na maior tranquilidade. O Kassab acabou de pegar pra si a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, que tava no PSDB e foi pra ele. E já vai pegar o Kassab vai pegar o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSDB também, que o PSDB vai querer gastar dinheiro na próxima eleição pra fazer deputado pra tentar passar a cláusula de barreira. Essa é a real. Então, tem vários movimentos aqui, quando eu vejo esses movimentos do Kassab, que dão um tom de um grande rearranjo do centro com a esquerda pra formar, vamos dizer assim, um outro candidato à presidência da República, e aí um rearranjo pra fazer deputados e pra governar determinados estados, que mantém o PT forte, que ali fortalece o PSB, que ali junto com o Kassab e com o PSD, eles tentarem montar um super arranjo ali, entendeu? Por quê? Porque ele está querendo ter mais força parlamentar no bloco de esquerda. O bloco de esquerda, cara, eu não sei se chega a ter 150 deputados federais em Brasília, tá? Que são, vamos dizer, de esquerda. Naturalmente, todo mundo sabe, o maior bloco disparado é o bloco do centrão. O bloco da direita deve ter seus 100 e alguma coisa, e a esquerda, se tiver 130, 140, talvez seja muito, tá? Então o que o Zé Dirceu tá falando é assim, ó, nós temos um grave problema aqui, que é a baixa representação de esquerda no parlamento. A gente até tem uma força, ele não vai falar isso, mas eles sabem que eles têm uma força no STF, e aí eles podem tentar fazer um novo equilíbrio de forças baseado nisso. Por exemplo, ter um presidente de centro com uma base importante de esquerda, esse presidente seria um presidente de centro-esquerda, enquanto o PT se reorganiza para fazer quadros novos, porque hoje o PT não dispõe de quadros para a sucessão do Lula, e se o Lula não for para uma eleição que ele ganhe, ele sequer vai disputar. Se o Lula não for para uma eleição que ele ganhe, ele sequer disputa essa eleição. Então, o que eu digo aqui para todos vocês, para vocês terem em mente, para que compreendam a estratégia deles, o Dirceu está propondo uma estratégia um pouco mais sofisticada, que não é tão óbvia, clássica do PT dos últimos anos, que é vamos dizer, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, né? Então, você pode perder o governo federal especificamente aqui nesse caso, para dar um passo atrás e se rearranjar. O PT precisa se rearranjar se ele quiser continuar existindo, galera. Se o PT atual, sem Lula, é um partido profundamente decadente. Então o PT, ele tem que estar, por exemplo, o PT precisa manter a Bahia. O PT, para existir, precisa manter a Bahia. Assim, o PT vai negociar muita coisa para se manter de pé na Bahia. Podem anotar isso aí. O PT vai querer um outro estado, ele precisa fazer base nesses lugares. E ele não tem os nomes para isso, mas ele vai precisar fazer. Assim, é fato. Ele vai precisar. Eu coloco isso aqui porque, por exemplo, qual o papel nosso na eleição na Bahia? O Sandro Filho, tá? Que hoje é a figura política com mais veloz ascensão ali no estado, ele vai ser fundamental para desconstruir o Jerônimo, que é o atual governador, que ainda tem uma boa aprovação ali, tá? Então,
Cara, Rio Grande do Norte, por exemplo, o Faustino derrubar a Fátima. O Faustino é o cara mais forte pra derrubar ela. O Faustino é fundamental. Então, o nosso papel nesse enfrentamento ao Dirceu é muito maior do que a gente imagina. Porque o nosso papel vai ser um papel de enfrentamento regional ao petismo, enquanto que os bolsonaristas estão desesperados pra fazer senadores pra salvar o Bolsonaro do Xandão. Veja só que coisa maluca. Enquanto os bolsonaristas ficam brigando com o Xandão numa briga que beneficia basicamente o Bolsonaro, porque a coisa já virou um fim em si mesmo ali, né? Bolsonaristas elegendo outros bolsonaristas pra defender o Bolsonaro. É um fim em si mesmo. Lembra que eu falei que o bolsonarista, antes de tudo, ele fica num loop, num fim em si mesmo, usando o senso comum pra ganhar voto com pessoas comuns que não são petistas, e fazendo isso ele ganha cargos, eles defendem esses interesses nesses cargos e eles ficam rodando em falso, e não resolvem problema nenhum que interessa pro Brasil, né? A gente vai fazer esse enfrentamento. Então, eu preciso que todos nós que estamos assistindo isso, que a gente entenda qual é o plano do inimigo. A gente precisa entender, porque muita gente tá falando, quem é o candidato da direita? É o Tarcísio, não é? Tá, mas qual é o plano do lado de lá? Qual o plano? O Lula vai pra uma eleição pra perder? O Lula recupera a popularidade ou não? Qual o plano A, qual o plano B do Lula? A gente sabe muito bem que o Lula tá trabalhando diariamente com o Sidônio, que é o marqueteiro. Quando um político tá tomando qualquer decisão junto com o marqueteiro, é que ele está fazendo duas coisas. Ele tá em crise política profunda. A Dilma, durante o impeachment, tomava todas as decisões baseadas no marqueteiro. E ele tá, vamos dizer, tentando construir algum caminho pra tá bem aprovado pra eleição vindoura. É isso que o Lula tá fazendo. E se o Lula vê que não tem viabilidade, o Lula, eu volto a colocar, não vai com o corpo desgastado, com a mente desgastada, rasgar a biografia perdendo a eleição dele pra um neo-direitista aí da ocasião, um bolsonarista e tal. Ele não vai fazer. Aí é mais fácil, é mais inteligente pro PT falar, eu tiro a candidatura do Lula, mas a que preço? Vocês já pararam pra entender que pra qualquer um que quiser ir pro segundo turno contra o candidato de direita ou centro-direita, você tem que ter a anuência do Lula e a desistência do Lula. Já entendeu isso, Riso? Sim. Qualquer um pra levar o voto do campo progressista precisa que o Lula não seja candidato, e não apenas não seja candidato, que ele dê seu aval a esse candidato dizendo, é pra votar nele, que aí aquele monte de eleitor humilde do Lula vai por muito endossar. Aí o Lula já entrega, sim, 30 milhões de votos pra esse cara. O Lula já põe esse cara no segundo turno. Então, qual é o preço da retirada da peça de xadrez Lula e a colocação desse outro candidato? O preço é gigante. Então todo mundo pagaria pro PT um preço monumental. Alguns, por exemplo, poderiam se dispor até a se mudar pro PT. Um cara como o Paes poderia até ir pro PT, eu duvido. Acho que é mais fácil ele ir pelo PSD e você fazer isso. Só que em troca, eles iam ter que ceder muito espaço pro PT. Muito espaço em poderes executivos estaduais e sobrar muito apoio e recurso para que o PT faça uma bancada robusta e que tenha vamos dizer, novos nomes, novas figuras, para que essas figuras venham a ascender politicamente e se tornem as lideranças que venham a suceder o Lula. Ou o PT vai perder lideranças, inclusive na esquerda, tá? Não podemos esquecer desse movimento, porque se esse for o movimento do PT, se esse é o movimento que a união que o Dirceu propõe vai rolar, o nosso enfrentamento, o nosso campo de batalha será muito maior nos estados do que no geral. Ele será muito focado nos estados. Cada estado vai ser um battleground. Talvez um Rio de Janeiro. Pedro Duarte tem que abrir o olho, ó. Um Rio de Janeiro. Entendeu? Esse jogo vai rolar e esse jogo será jogado. Prosseguindo aqui, meus queridos amigos. A estratégia, então, que o Dirceu deve vir e que as esquerdas devem vir pode surpreender o outro campo, tá? O lance disso na direita ainda está indefinido, como eu falei para vocês, a direita, vamos dizer, o centro, o empresariado sonha com uma candidatura Tarcísio e o Tarcísio sonha com o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro sonha em ser candidato. Pararam pra pensar nisso, né? O dinheiro e o centro sonham com o Tarcísio. O Tarcísio sonha com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro sonha em ser candidato. Portanto, assim, os sonhos de todo mundo estão bem desajustados, tá? Pra rolar, por exemplo, Tarcísio candidato, vários fatores têm que se juntar ali. O interesse do Valdemar, o interesse da família Bolsonaro. É muita coisa. Os partidos do centro criarem uma composição entre eles e tal. Na esquerda tá mais fácil estar na mão do Lula e o Lula não está inelegível, né? Então é um ponto aí pra gente, todo mundo pensar, tá? A gente tenta manter a sanidade aqui, tá? A gente tenta, galera, a gente tenta que isso tudo é realmente muito psicodélico. E o que eu acho muito engraçado, tá? É que é muito assim, contramão de história, né? Os Estados Unidos estão dando um cavalo de pau, o cavalo de pau tá rolando, as grandes empresas de mídia estão dando cavalo de pau, e o Brasil, que, se eu não me engano, o Roberto Campos que disse, eu acho que é uma frase perfeita, que é: o Brasil é o lugar onde as ideias vêm pra ficar velhinhas e morrer, né? Então, uma ideia velha vem, tipo, se aposentar no Brasil. Então, o woke vai ficar, e acho que vai ficar por aqui. Aí os outros países, as empresas lá fora vão parar de praticar, ou isso vai virar um nicho muito específico, e aqui a gente, não, é woke, não sei o quê. As coisas eram muito mais simples antigamente. Veja, Lula disse que escolheu mulher bonita para diminuir a distância com o Congresso. Entendeu? Aí não é objetificação. Aí a Folha vem a público e fala que foi um agafe.
Não, Lula cometeu mais uma gafe do Lula. Sempre o Lula comete gafes, né? Se é uma figura de direita como o Arthur, ele deve ser caçado. É no mínimo curioso, né? Enfim, mas eles sabem, a gafe é permitida para uns e para outros você perde o seu mandato. Vamos lá, vamos ver o que a Globo News comentou sobre isso aí. O presidente Lula, vez ou outra, em muitas situações, escorrega em estereótipos sexistas, em referências de objetificação das mulheres, e foi o caso com a ministra Gleisi Hoffmann hoje. Ele podia ter usado atributos profissionais que a qualificam a essa função de articulação política, e certamente ela os tem. Afinal de contas... Certamente ela os tem. A coisa começa aí. Assim, você não consegue ter o mínimo de senso crítico pra entender que a Gleisi Hoffmann definitivamente não é uma boa articuladora política. Isso só eu não tô entrando nem na passada de pano, porque obviamente assim, ela vai fazer uma crítica, né? Porque ela é uma defensora da agenda identitária, e é muito importante que nesses momentos de erro do Lula, ela vai lá e o eduque, né? Mas ela nunca vai cruzar a linha do, olha, ele está agindo, vamos dizer, de maneira incorreta, sexista. Ela poderia fazer o que todo militante do PSOL ou PT faz, que é, sei lá, entra com uma representação contra o Lula, entra na PGR, represente o Lula, chame uma associação de mulheres e monte um ato e represente o Lula. Aí vocês não vão fazer, né? Não vai ter representação contra o Lula. Ninguém vai representar ele. Ninguém vai, né? O Lula foi sexista. Não, ninguém vai tentar caçar o mandato dele. Perguntaram, vocês só vão jogar umas palavrinhas ao vento pra validar, na verdade, a agenda de vocês. Vamos ouvir. Foi uma presidente de partido que fez com que, no pior momento da sua história, o Partido dos Trabalhadores ainda assim fizesse, tanto em 2018 quanto em 2022, a segunda maior bancada, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Tem sido responsável por articulações, alianças nos processos eleitorais. Quem fez isso é a própria figura do Lula. O Lula é o alfa e o ômega eleitoral do PT. A Gleisi é questionadíssima, ela representa, no fundo, o PT do Centro-Sul, que, enfim, tem problemas com o PT do Nordeste. A Gleisi não é vista como uma grande liderança por nada. Vamos lá. Para município, para estado e até na chapa presidencial. Perdeu a oportunidade de qualificá-la e içá-la a uma escolha bem feita a partir dos atributos profissionais, políticos dela, e não essa referência à beleza física, que, obviamente, para uma mulher é interpretado como uma objetificação, essa oferta do corpo. Há quem, em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembre que, na véspera do Dia Internacional da Mulher, aliás, estamos no mês, né, das mulheres, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma referência a mulheres petistas serem feias e incomíveis. Peço perdão pela vulgaridade dessa expressão usada pelo ex-presidente. Ainda que tenha sido em resposta a Jair Bolsonaro, essa referência à mulher bonita, ela não se aplicaria. E digo isso porque o presidente da República... Por que tem problema em falar que a Gleisi é bonita? Ele tá faltando com a verdade. Mas nenhuma mulher gosta de ser chamada de feia. Até ela tá trazendo o caso ali, né? O Bolsonaro sabia que isso afeta as mulheres. Você chamar uma mulher de feia, a mulher fica brava. Mas nenhuma mulher gosta de ser chamada de feia. E assim, dói muito mais uma mulher ser chamada de feia do que pra um homem. Se você falar pra mim, Renan, você é feio, eu falei, pois é. Agora, pra uma mulher dói muito. Porque para a mulher, vamos agora por oposição, se dói muito ser chamada de feia, para uma mulher é muito importante ser reconhecida como bela. Porque a mulher, o atributo da beleza, o atributo do reconhecimento físico, da capacidade dela agradar ao olhar do outro, é natural. Não são meninos que desde criancinha ficam brincando de trocar de roupa, de se maquiar. Eu vejo minha sobrinha de 4 anos, 5 anos agora, né? Ela gosta de ficar se maquiando, de arrumar o cabelo e de... Tem visita lá em casa, ela se troca. Imagina, se chegasse uma visita lá em casa e eu era criança, 5 anos, eu estava sujo. E eu ia continuar sujo. Eu não ia querer me arrumar. E se minha mãe vai tomar banho, não quero. Por quê? Porque meninos não ligam pra isso. Meninas ligam, mulheres ligam. Então, assim como é muito ruim pra uma mulher ser chamada de feia, é muito bom pra uma mulher ser chamada de bonita. E o Lula entende isso, porque o entendimento do Lula é um entendimento instintivo e natural. E o Lula, por mais que ele tenha faltado com a verdade, dizendo que a Gleisi é bonita, ele não faltou, vamos dizer, com a verdade ao entender que isso é um elogio. Entendeu? Então essa mulher que tá aí na TV, que é uma chata do caralho, tá? E que, enfim, fica cultuando os seus rancores, ela acha que isso é uma ofensa de alguma maneira. E não é, porque isto é uma verdade pura e simples. É uma verdade pura e simples. Tá? Você colocar mulheres bonitas pra ajudar a vender um produto, vai ajudar a vender o produto. Se você vai numa festa e ela tem muitas mulheres bonitas, você vai falar, poxa, essa festa está boa.
Nossa, esse lugar está bem frequentado. Por quê? Porque tem mulheres bonitas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Assim, é conversa mole fingir que isso não é real. Ah, não. Isso existe. Isso existe e afeta. E por mais que você fale, dói muito numa feminista que fala que não liga, por isso você chama de feia. Dói na alma dela. Ela vai fingir que não, ela vai chorar sozinha em posição fetal no banheiro. É a real. Mulheres ligam pra isso muito mais do que homens, porque é diferente, pô. É diferente. E vou dizer mais. Pra uma mulher ser elogiada pela beleza dela, na maior parte dos casos, atinge ela de maneira positiva mais do que você elogiar ela profissionalmente. Porque elas são seres diferentes que os homens. Nós somos bichos. E eu não tô falando que o homem também não gosta de ser elogiado por coisas bestas. Você elogiar, vamos dizer, proezas de coragem ou proezas físicas no homem é melhor do que elogiar algum outro atributo que ele vai achar menor ou vai achar besta. É real. É real. Somos bobos. Homens e mulheres somos profundamente bobos. Somos profundamente tolos. E enfim, gostamos de coisas bem bobocas. E faz parte, entendeu? E o Lula, nesse caso, não está errado. Assim como o Bolsonaro, quando quis atingir o ego dos petistas, falarem que as mulheres dele são feias, também não estava errado na leitura. Até porque ele estava certo que a maior parte das mulheres do PT são bem feias mesmo, né? Especialmente as que estão já envolvidas ali na política. E faz parte do jogo. E aí fala, não, esse comentário que horrível do Bolsonaro, sexista. Ele foi sexista, falou que ela é feia. Não, ele não pode falar que ela é feia? Ele não pode falar? Você é sexista falar que uma mulher é feia? Ah, não, porque no fundo você está... Tá o quê? Puta saco. Gozado que assim, né? As feministas e essa turma, a esquerda adora chamar os homens da direita de incel. Ah, esses incels, né? Não pegam ninguém. Entendi, não pegam mulheres, né? Entendi. Vocês estão atacando eles por aparência e comportamento, dizendo que eles são homens, vamos dizer, de status social menor, né? Entendi, vocês fazem uso assim, dos mesmíssimos recursos. Mas pode, no caso deles aí é legal, aí lacrou. E no caso ali é sexismo. Né? É tão bobo isso. E assim, a gente vive em tempos tão bobos que essas coisas óbvias precisam ser explicadas. Imagina, eu preciso explicar hoje que uma mulher bonita, ou que uma mulher qualquer, ela gosta de ser chamada de bonita. Sim, meus amigos, qualquer mulher, em qualquer circunstância, e eu digo mais, com qualquer idade, ela pode ter 80 anos, se você falar que ela tá bonita, ela vai ficar radiante. Qualquer mulher. Aí vai falar, não, isso é sexista, porque... Você é uma chata. E digo mais, essa chata, se o Cabo Man ali que tá no bastidor, alguém ali que trabalha ali na Globo News vai falar, ô, você tá bonita hoje, ela vai, não, é uma grande profissional, ela vai se esconder, yes, uau, né? Aí ela volta, me chame de grande profissional, tá lá, vai sair toda feliz, tá? Puta papinho, puta de um papinho. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, senhor Rafael Almeida Rizzo. Para falar de mulheres de esquerda, né, empoderadas, né, quem tá muito empoderada é a Margareth Menezes, né, ela tá com muito poder, como diria Oruan, né, eles gostam de mulher, dinheiro e poder, né, então vamos lá, ele falou o seguinte, Margareth Menezes ganha 640 mil em dinheiro público por shows em Carnaval 2025, Comissão de Ética havia proibido em 23 que ministra da Cultura recebesse dinheiro público por shows, mas o órgão mudou o entendimento depois disso, favorecendo a que legal, né, o Ministério da Cultura falou, gente, agora vai mudar, que nós temos uma sambista, né, a Margareth Menezes, cuidando agora do ministério, então ela tem que participar desses eventos, ela vai receber uma graninha, faz parte, vamos lá. No total, Margareth realizou 7 shows em Salvador e Fortaleza, desses 3 foram financiados por prefeituras, 3 contaram com o apoio da Bahia e 1 foi privado. Enfim, a Prefeitura de Salvador contratou a Margareth por 290 mil, já a Prefeitura de Fortaleza pagou 350 mil pela apresentação. O que eu acho? Eu acho que tem um conflito ali, mas eu não me parece que, assim, que esses cachês estão fora de mercado. Eu não tô aqui fazendo defesa dela. Eu só tô falando que ela não deveria, eu acho que não convém. Mas eu falar que, deram 10 milhões pra fazer um show, os cachês aí dessa turma aí pra esse show são mais ou menos esses, tá? Acho, me parece, eu vi outro dia uma lista de cachês pra shows em micaretas e carnaval e estavam mais ou menos nessa linha. Vamos lá, o que temos de Lula aí, Rizzo? Bota aí. Eu fiz um estudo e descobri... Já começou muito bem. Você não fez o estudo. Assim, a tua vida é um oposto disso. Você é o contrário. Eu fiz isso. Às vezes, esses detalhes se perdem, né? Às vezes, sabe, um cara como o Lula nos entrega um troço desse e a gente não repara, né? Aí você olha ali, pô, eu fiz um estudo. Ô Lula, o ano é 2025, você não fez um estudo, Lula.
Porra! Vamos de novo do começo. Eu fiz um estudo. Esse foi o react mais rápido da história. Ai, cara, é ótimo. Vamos lá, pode ir. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu fiz um estudo e descobri o seguinte: em janeiro de 2003, a caixa de ovos com 30 dúzias custava R$ 144,15. Em janeiro de 2024, essa mesma caixa de ovo custava R$ 143,09. Em janeiro de 2025, em janeiro agora, essa caixa de ovo custava R$ 144,05, o mesmo que custava em janeiro de 2003. E em fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Olha, nós só exportamos 0,9. Isso tá completamente caótico, cara. Ele tá querendo dizer que até agora, sim, o preço do ovo era igual. Não houve subida do preço do ovo, né? Aí veio um ladrão e passou a mão no ovo da galera. Agora eu entendo porque ele não sabe reconhecer as mulheres bonitas. Às vezes ele tá preocupado se o ladrão tá passando mão no ovo delas, né? Enfim, né? O Lula... eu tô até confuso. Agora vamos tentar assim, vou tentar tirar as piadas à parte. Lula, quem colocou um ladrão no mercado de ovos foi a tua gestão, né? A gente sabe muito bem que rolou. A turma da JBS Friboi entrou no mercado de ovos. E inclusive estão criando reserva de mercado aqui no Brasil, que tem esse negócio de você ter que colocar... Vocês já viram isso? Código de barras e prazo de validade na casca do ovo. Então, as empresas de ovo têm que se adaptar agora a um processo industrial mais complexo em que você tem que ficar imprimindo na casca do ovo. E isso naturalmente cria reserva de mercado para aqueles que dispõem de maquinário para isso, e você acaba, portanto, reduzindo a oferta nesse começo. A Paulinha Fortes falou, é o carimbo. Vocês devem ter visto isso aí, né? Isso é uma das coisas. Mas o preço do ovo, isso é uma coisa que está sendo comentada. No mundo inteiro o preço do ovo subiu, por diversas razões. O preço do ovo está subindo no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão reclamando demais do preço do ovo. Na Europa o preço do ovo subiu. Na Ásia houve aumento do preço do ovo. Então existe uma questão geral envolvendo isso. E aí a questão do Lula, assim, ele vai para uma politização meio tosca. Aí ele disse que fez um estudo. Eu fiz um estudo. São umas coisas assim, cara. Dá pra entender porque esse cara tá completamente perdido e muito provavelmente vai perder a próxima eleição. É um produto muito velho, falando coisa muito velha. É complicado. A situação dele, assim... A situação do... Eu entendo as preocupações do Dirceu em agora tá pedindo união da esquerda, né? A situação dos caras não tá nada fácil. Eu não diria que o vovô já tá senil. Ele já tá perdido. Ele tá começando a ficar perdido. Tá começando a perder a agilidade de raciocínio. Não há mais criatividade nenhuma. Não há mais inventividade. A idade é uma merda, cara. A idade é uma merda. Eu me pergunto se um dia eu vou ficar assim, cara. O Salmota disse, não se engane, Renan, tem dedo da JBS aí. Eu acho que tem, claramente tem. A JBS gerou isso no mercado de carne no Brasil, isso não é novidade também, tá? Basicamente para você comer proteína, né, ovo, carne e tal, você tem que depender desses ladrões, né? Só pra nota mental, estou aqui na minha nota mental, quando a missão chegar ao poder, nós precisamos derrubar o oligopólio desses caras, né? Nota mental. Veja a notícia, só pra vocês entenderem. JBS entra no segmento de ovos com compra de 50% da Mantiqueira Alimentos. Maior produtora de carnes do mundo terá 50% de direito de voto da Mantiqueira Alimentos em negócio que avalia toda a empresa em 1,9 bilhão de reais, tá? A Mantiqueira é gigante, ela é uma das mais... Acho que é a segunda maior produtora de ovos do mundo, algo assim. E a JBS virou sócia, aí começou a ter regulações específicas pro setor, e o pessoal do JBS anda muito bem, obrigado, com o governo Lula, tá? Não se esqueça que o pessoal da JBS, houve agora uma disputa porque os irmãos ali da JBS compraram, adquiriram uma empresa específica de um setor. Eu tô agora tentando lembrar qual era o setor. Você sabe dessa história, né, ô Riso? E aí, quem eles contrataram pra fazer lobby pra eles foi um ministro um ex-ministro do Supremo recente foi chamado pra ser advogado e fazer lobby pra eles junto à Corte Superior. Olha só, ó. Meu ex-professor de Teoria Geral do Estado, Ricardo Lewandowski. Fora da STF, Lewandowski é escalado por donos da JBS em litígio bilionário. Que coincidência, né? Numa das maiores disputas societárias do capitalismo brasileiro, o ministro foi cotado para escrever 2 pareceres e também para atuar como consultor sênior dos irmãos para brigar com os indonésios da Paper Excellence pela Eldorado Papel Celulose. Que é basicamente o seguinte, os irmãos Batista estão tomando a empresa dos caras. O cara Celulose, é esse caso mesmo. Eles estão tomando a empresa do cara, não querem pagar,
uma toma ativa, e para resolver de vez a tomada da empresa desses investidores gringos, eles estão contratando o Lewandowski. Então, assim, as relações deles com esses agentes, elas são antigas e profundas. Antigas e muito profundas. Que a gente não se iluda com isso. Tem o caso da Ambar Energia também, você ouviu falar já? Com participação do TCU, o governo salva negócios bilionários dos irmãos Batistas. Acordo costurado no tribunal beneficia a Ambar Energia com contratos que somam 9,4 bilhões de reais, embora a empresa tenha descumprido acordos exteriores. Lembra que eu sempre falei, né? Grandes empresários inimigos do Brasil, os irmãos Batista, 2 gangsters, o nosso grande Rubens Ometo, né? São caras que tocam determinados oligopólios, determinados monopólios, e eles fazem isso de maneira ilegítima através ou da compra, através da corrupção, ou do aliciamento de agentes públicos. É isso que esses vagabundos fazem. E eu não vou citar o nome, tá? Mas nessas turmas de grandes empresários brasileiros, tem gente que já joga e faz negócios com o PCC. Sim, tem negócio sendo feito com o PCC ali perto da região dos Santos, envolvendo esses grandes empresários. Sim. Vamos lembrar, ó, tá? Vamos lembrar aqui do caso da Copap. Aqui, ó, Copap e PCC, uma bomba explosiva em seu tanque. Facção PCC controla 10% do mercado de combustíveis no Brasil. Existe uma refinaria, né, e uma distribuidora de combustíveis, que é o caso dessa Copap, que aparentemente tem ligações profundas com o primeiro comando da capital, tá? Aí quando eu falo em combustíveis, eu tô falando de um desses empresários grandes. Então, nunca se esqueçam do que eu tô falando aqui, tá? Tá tudo dominado. Quando a gente vai chegando no topo da cadeia alimentar, todos esses agentes vão se encontrando. Não se esqueça, muito bem levantado aí, Rizzo, o caso da Copap. O Rubens Ometo entregou muito, não recebeu nada de volta. Essa é a real. Entregou muito, não recebeu nada de volta, tá puto com o Lula. Inclusive o Rubens Ometo, dizem por aí que ele tá se enfronhando aqui em São Paulo, tá? Pra bom entendedor, tá? Tá se enfronhando por aqui. O que nós temos aí, Rizzo? Ah, esse aí, vamos lá. Diz que a Tabata Amaral tá atacando aquele padre, o Frei Gilson, e pediram, todo mundo tá pedindo, era pra eu ter falado ontem, eu recebi até bronca. Renan, vocês botaram ele no título, mas não falaram, que absurdo. Eu falei, caramba, calma aí, galera. Ninguém tá querendo ganhar like, viu? Eu nem conheço direito o trabalho dele, não tô querendo farmar like de nada. A gente só tinha pra falar, tava na capa, só que eu descobri que eu tinha que depor, achei que não ia precisar depor e testemunhar num determinado caso, fui obrigado a terminar a live mais cedo ontem. Calma aí. Tá acontecendo com o Frei Gilson, tem 2 coisas que são muito definidoras de quem eu sou. A primeira delas é a minha fé. Eu cresci dentro da igreja. Fui coroinha do coral, acólita, TLC, infância missionária, tudo que vocês puderem imaginar. A minha igreja esteve presente nos momentos mais difíceis da minha vida. E até hoje, um dos lugares em que eu mais me sinto em casa, em que eu mais me conecto comigo mesma e com Deus, é lá, domingo, 10h30 da manhã, na missa, na paróquia São Francisco Xavier. Essa é a primeira coisa. A segunda delas é a minha luta enquanto mulher. Eu sempre acreditei, desde muito nova, que homens e mulheres, meninos e meninas, merecem receber as mesmas oportunidades. Que a gente tem que ocupar cada espaço de poder, exatamente naqueles lugares em que as grandes decisões são tomadas. Que nós, mulheres, não somos inferiores em absolutamente nada. Pois bem, Frei Gilson vem sendo atacado por um vídeo em que ele diz, abre aspas... Vamos ser claro uma coisa aqui. Esse discurso da Tabata, ele é meio bobo. Homens e mulheres são diferentes e ponto. Eles são diferentes e ponto. Eles têm características e qualidades diferentes e profundamente necessárias, tá? Porque quando ela fala assim, homens e mulheres não são diferentes em nada, acho que ela colocou, qual é o termo que ela colocou? Não somos inferiores em absolutamente nada. Depende. Mulheres são superiores, por exemplo, em capacidade de relacionamento interpessoal. Elas são superiores a homens a isso. Mulheres são muito inferiores na parte física. Vocês são. Então, para com isso, porque esse discurso fica criando essas ficções. Não, homens e mulheres são diferentes. Homens vão ser muito superiores em algumas coisas, mulheres vão ser muito superiores em outras. Já pegaram, o homem tem uma capacidade de foco maior, muito maior que a da mulher. A mulher tem uma capacidade de entender e relacionar e fazer tarefa. A mulher é mais multitasking do que o homem. Porra, isso é uma baita habilidade. A mulher é superior ao homem nisso. E o homem é superior à mulher em outra coisa. Pô, e é do game. E aí, existe uma presença maior, e que esse é o ponto, né? Nós temos que estar nos grandes espaços de poder. Depende. Se isso for bom, sim. Se isso não for bom, não. Depende. Porque eu também não vejo ninguém falando assim, eu quero as mulheres nos piores espaços de poder, que são ocupados por homens, né? Os piores espaços de poder, as piores tarefas, os empregos mais complicados são exercidos por homens. Aí ninguém quer cota pra lixeiro, né? Ninguém quer cota pra desentupidor de bueiro. Então calma aí, né? Calma aí, Tabata. É sempre esse exercício de poder. Precisamos botar mulher porque precisa botar mulher, porque tem que ter a cota mulher. Calma aí, assim, homens, em geral, têm uma capacidade competitiva mais aflorada. E eles costumam ascender a posições com maior facilidade. Homens têm, na tomada de decisão, em geral, estou falando na média. Entendo que isso é média, isso não é uma coisa absoluta. Vai ter pessoas que escapam a isso, é natural. Homens, eles são mais assertivos na tomada de decisão. Inclusive, existe um problema que as mulheres, para ascender dentro da carreira, têm isso. E é do game, é normal. Mulheres cuidam melhor
mulheres no RH, mulheres na gestão de pessoas são muito boas. É do game, você vai ter, né, habilidades diferentes e faz parte do jogo e não tem problema nenhum nisso. E é a beleza do masculino e do feminino. Só que sempre vem essas falas, vem esse, sabe, esse ranço de um igualitarismo mentiroso, tosco, que nega o masculino e o feminino. O elemento masculino e feminino, yin e yang, eles são complementares. Não é igual. Vamos lá. Pois bem, Frejilson vem sendo atacado por um vídeo em que ele diz, abre aspas, que a mulher deve ser auxiliar do homem. Obviamente, eu não concordo com essa frase. Quem conhece a minha luta na educação, pela dignidade menstrual, pela segurança das mulheres, pela ocupação dos espaços de poder, sabe que toda a minha trajetória profissional vai na direção oposta dessa frase. Agora, vamos ser bem sincera, e eu queria ter essa conversa especialmente com você, mulher, que assim como eu, é cristã e acredita na igualdade entre homens e mulheres. Essa não é a primeira, nem vai ser a última vez em que a gente vai ouvir uma liderança religiosa da nossa fé ou da nossa igreja dizer uma frase sobre mulheres com a qual a gente não concorda. E o que a gente faz com isso? O que eu venho tentando fazer com isso ao longo dos últimos anos? Primeiro é entender que a minha fé e que o catolicismo sempre teve espaço para que a gente pudesse discordar, para que a gente pudesse debater, para que a gente pudesse avançar. O caminho que eu encontrei ao longo dos últimos anos... Não é bem assim, vamos dizer, os dogmas católicos, e por serem dogmas, por serem religiosos, eles não são assim, você não vai ficar discutindo e alterando, reinterpretando as coisas de acordo com o contexto e com a ocasião. Não é assim, que religião é essa? Que você, não, agora a gente vai reinterpretar, vou discutir, olha, na verdade, né? Não é assim, cada uma, o catolicismo sempre, cuidado, que nem sempre teve espaço, tá? Nem sempre teve espaço, e nem acho que deva ter espaço pra ficar discutindo tudo, senão você não tem religião, tudo passa a ser questionado ali. Anos foi me posicionar quando faz sentido, quando é o caso, diante de algo que eu não concordo, que eu acho que vai na direção oposta do que Jesus nos ensinou. Pra mim, Jesus foi o grande defensor da igualdade que já passou pela Terra. Mas ao mesmo tempo, é não deixar que essas discordâncias... Jesus não foi o maior defensor da igualdade que já passou pela Terra. O Jesus, Jesus fala de maneira muito clara, assim, da primazia do eterno, do plano divino, aos prazeres carnais e aquilo que é baixo dentro daquilo que é humano. Portanto, ele acredita numa hierarquia de valores. Acreditando em hierarquia, você vai ter hierarquia de comportamentos. É natural. Isso pressupõe também o perdão ao erro, que acho que a grande beleza do cristianismo é essa, mas de forma alguma ele era um igualitário. De forma alguma. Essas coisas assim, Jesus era o maior defensor de igualdade. Não, cara. Jesus entendia a questão das hierarquias, sim. Vamos lá. Façam não olhar pro resto. Se eu tô aqui hoje, é por conta da igreja. Se eu tô aqui hoje, é por conta dos vicentinos. É por conta das lições de solidariedade que eu aprendi lá pequena. É por conta de tudo que a igreja representou e representa pra mim. E eu acho que é dessa fé viva que tá faltando a gente falar. Eu conheço o trabalho do Frejilson. Eu ouço suas músicas enquanto eu lavo a louça, enquanto eu arrumo uma casa. Eu sei o bem que ele faz pra tanta gente que o segue, que o acompanha, que encontra em suas palavras um consolo. O trabalho do Frejilson é de fato transformador. E essa popularidade toda que as pessoas parecem ter descoberto agora vem de uma conexão real que ele tem com as pessoas. E isso não pode ser ignorado. E apesar de discordar dessa frase específica, eu encontro muitos pontos de concordância com o Frejilson. Uma das minhas músicas favoritas... Tá querendo farmar like loucamente ali com o cara e montar o ponto dela, né? Que é o que ela vive fazendo. Ela sempre vive assim, ó, eu concordo com o Lula aqui, gosto muito disso, mas tem essa discordância aqui. Ela vai farmando, é a estratégia dela, vem funcionando a estratégia pra ela. Deixa Deus sonhar em ti. Pra mim, essa música fala do ponto de vista religioso, mas também da luta política, de uma coisa que me move, que é esse desejo, essa ânsia de que nossos jovens possam sonhar sem limites, de que possam alcançar seu potencial. Porque tem que falar com um sorriso no rosto, pra eu cativar você, mostrar que eu estou criando vínculos de empatia com você que está me assistindo nesse vídeo. Olha como eu me sinto tocado. Isso é um negócio meio psicopático. É bem psicopático. O Flávio Garage tava respondendo ela ali e já mandou uma diretaça ali, tá? E ele nem gosta da gente, acho que não é o caso, ele faz... né? Mas ele mandou essa, você é a favor do aborto ser discutido? Porque isso é bem dogmático, né? Não tem discussões na Igreja Católica sobre isso, né? E a Tabata não tá nessa... Ela acha que tem essas discussões? Logicamente que existem aqueles grupos heréticos dentro da Igreja Católica, daquela turma da teologia da libertação, dentre outras correntes, vamos dizer, de extrema esquerda, de um petismo eclesiástico e tal, que sim, eles vão discutir tudo, mas aquilo já não é Igreja Católica, aquilo é PT com bandeirinha do Vaticano. Vamos lá. De que possam realizar seus sonhos. Então eu não sou a dona da verdade, não. Mas eu escolhi vir aqui e trazer um pouco dessas reflexões muito pessoais de uma mulher católica que acredita na igualdade entre homens e mulheres pra dizer que acho que a gente tem que acalmar um pouco os ânimos, sabe? Se tem uma coisa que eu não concordo, é que uma discordância específica, por mais grave que ela seja usada pra se apagar. Ela não tá calmando ânimo em mim. Vamos lá. Pra se deslegitimar toda a trajetória, todo o bem que uma pessoa faz. Assim como eu não concordo quando uma visão pessoal de fé faz com que algumas pessoas virem dizendo que você tem fé e o outro não. Quem sabe disso é Deus. Então se eu puder deixar uma reflexão pra vocês, é que a gente não precisa, nem vai conseguir concordar em tudo.
mundo com ninguém nesse mundo. Mas, de novo, o que eu aprendi com a minha fé, o que eu aprendo na igreja todos os domingos, é que tem espaço pra gente construir, é que tem espaço pra gente avançar, é que tem espaço pra gente estar junto construindo um mundo melhor. Nossa, assim, foi tentar farmar uns views, uns likes ali de um jeito desengonçado, né? O Raso, né? O ótimo Francisco Raso. O problema da Tabata é querer falar sobre tudo pra se posicionar politicamente. Aqui ela não está interessada em se afirmar como católica devota, mas em garantir reputação junto à sua base ideológica. Se parasse por um minuto para refletir sobre o emblemático texto bíblico de Gênesis 2:18, não teria dificuldade em compreender que a solidão não é boa porque a essência do ser humano é relacional. Diferente dos animais que vivem por instinto, o ser humano se realiza no encontro e na alteridade. A imagem de Deus só se expressa no relacionamento, porque o próprio Deus é uno, trino, ou seja, uma unidade que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então sua essência é a comunhão. Deus não é solidão absoluta, é a eterna relação de amor. A trindade é, portanto, uma relação contínua e perfeita. No hebraico, o termo Ha'adan significa homem, mas ser humano como representação da humanidade, como imagem de Deus. No texto bíblico em discussão, a solidão é um problema existencial, não de gênero. Por isso a ideia de auxiliar não tem qualquer relação com submissão. Nossa senhora. O termo Ezer não implica subordinação. Se fosse assim, Deus não seria chamado de auxiliador de Israel. A relação entre os seres humanos deve ser mútua. Um não é completo sem o outro. Isso se estende a todas as relações humanas, não apenas ao matrimônio. Trata-se, portanto, de uma das afirmações antropológicas mais importantes de toda a sabedoria cristã. A natureza humana é relacional e a plenitude de se dá na interdependência. É um chamado à comunhão, ao amor e à reciprocidade. Tipo, e ele começa também com um ponto assim, a parte lá conjugal relacional, o ser humano como um ser que precisa, ele se realiza através da comunhão com outros, isso é um fato, né? Isso é uma grande resposta, inclusive, aos heróis de si próprio, né? Aos defensores daquele individualismo extremado que não propõe nada além da sua desistência total e da sua atomização. Viver é estar em grupo e se relacionar em grupo. E eu acho muito engraçado isso, né? Porque as pessoas que atacam a existência de grupos políticos não falam sobre grupos religiosos. E sim, participar da comunhão num grupo religioso é importante, assim como construir riqueza através de uma empresa ou de um trabalho, vamos dizer, colaborativo numa empresa, uma iniciativa é importante. Atuar na sua vida política através de um grupo também é importante. Você se civiliza e se realiza construindo em conjunto com outras pessoas, né? E aí tem a galera que fala o grupo político. Isso é coisa de retardado, né? Sempre lembre-se que é coisa de retardado, porque sim, o ser humano se realiza através de ações em que ele comunga de valores, de atividades, de prazeres e vontades e construções e trabalho comum. Isso é muito legal. Isso de fato é a natureza profundamente humana que a gente tem. Mandou bem demais o Raso, e ele coloca ali o ponto central no início, que é a Tabata, ela tá só querendo politizar e ganhar, assim, ó, vamos politizar em cima desse Frei e vamos ganhar uns views ali com ele, mas lembrando que eu sou feminista. Aí ele vem com aquelas ideias lá da igualdade total entre homens e mulheres, que não são seres iguais. Eles têm que ter direitos e oportunidades para que eles possam levar à frente as suas potencialidades, mas eles são seres profundamente diferentes. O que mais você quer mostrar? A gente se falou sobre pelo Flávio Garage, ele postou isso aqui esses dias também, vale dar uma falada disso. Não, eu vi. Ele tomou uma multa, aparentemente, né? Por estar dirigindo o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo Código de Trânsito. Ou seja, fica esses radares dando por aí, eles ficam detectando automaticamente comportamentos que eles, isso aqui dá multa. Porque isso é uma indústria da multa, isso é uma máquina feita pra extrair dinheiro de você. Aí toma aí uma multa no cara, toma ponto na carteira. Gente, isso é absurdo, isso é persecutório. Não dá pro Estado brasileiro ficar se financiando através, vamos dizer assim, da expoliação, através do uso da tecnologia também, dos cidadãos, cara. Então o cidadão já não aguenta mais. Você anda numa rua toda esburacada, correndo sempre risco de ser assaltado, péssima sinalização, tudo mal feito, asfalto superfaturado de péssima qualidade, teu carro tem que ser uma merda, tem que pagar um IPVA caríssimo, e aí fica lá uma maquininha de olho se você não tava segurando o volante naquela hora. Vai a merda isso aí. É igual que a gente já falou sobre PTU, a coisa cruzou linhas. E aí eu preciso falar pra vocês, dado que o Estado brasileiro ele funciona novamente como um fim em si mesmo, alimentando as oligarquias, inclusive esse autofuncionalismo que nós temos, isso só vai piorar, porque as contas públicas não vão fechar, tá? As pessoas estão lascadas.